do brasileiro em 2013 deve atingir 1,055 trilhão de reais, um aumento de 10% comparado ao ano passado. O crédito de acesso cada vez mais fácil ampliou o poder de compra das classes B e C. Celulares e TVs de telas finas são os itens mais comprados no país. E, além disso, o Brasil ocupa o 4º lugar no mercado mundial de carros e o 3º no de cosméticos. A quantidade de lixo produzida é uma consequência preocupante do consumo. Em 2012, por exemplo, foram gerados 64 milhões de toneladas de resíduos sólidos no país. Na contramão desse consumo exagerado, temos o consumo sustentável. Mas, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Acato, ONG que trabalha para a conscientização do consumo sustentável, apenas 5% da população é adepta dessa prática. Olá, eu sou Camila Gomes. E para apresentar essa edição do Espelho Urbano comigo, Evandro Sabatini. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Camila. Hoje vamos falar sobre um tema que há muito tempo vem sendo pauta de discussão na sociedade, o consumo consciente. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora Juleuza Turra, professora de Geografia da PUC Campinas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. E antes de conversarmos com nossa convidada, exibiremos uma matéria que mostra algumas opções e vertentes do consumo consciente. A reportagem é de Natália Metier. A produção e o consumo sustentáveis têm como objetivo reduzir o impacto sobre o meio ambiente e a cultura do desperdício. O consumo sustentável é a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção e descarte. É o que Marcos Vinícius procura fazer no dia a dia. Eu pratico horta caseira, eu pratico reciclagem, eu como todos os alimentos integrais e preferências orgânicos. A produção sustentável ocorre quando são utilizadas alternativas para minimizar custos ambientais e sociais durante a extração, desenvolvimento e descarte dos produtos. Pensando nisso, a designer Sandra Martins iniciou a produção de bolsas e acessórios reaproveitando câmaras de ar. A pesquisa surgiu em trazer um material que fosse resistente, mas que tivesse esse apelo sustentável, ecológico, que pensasse também no meio ambiente. A matéria-prima encontrada em borracharias, transportadoras e aterros, que demoraria entre 300 e 800 anos para se decompor, é transformada pela design em estilos variados que são vendidos pela internet. O processo de produção ele começa com a parte do desenho e os modelos que vão ser feitos, né? Porque, assim, a gente quer que lance todos, mas para cada coleção é trazer algo novo. Então, começa os desenhos, a limpeza das câmaras, e depois o corte e a parte de costura. Produtos com reaproveitamento de matéria-prima ganham cada vez mais espaço no mercado campineiro, como neste Ecomercado, um verdadeiro shopping que reúne diversos produtos e iniciativas sustentáveis. O que motivou a criação do Ecomercado, na verdade, foi a necessidade de ter um centro que pudesse ser um modelo inspirador de vida sustentável. Minha visão é que todo mundo tem que ter uma profunda análise crítica, né, de tudo que consome, de tudo que faz na vida, para que o impacto seja o menor possível. No Ecomercado, localizado em Sousas, estão à disposição desde verduras e frutas sem agrotóxicos, outros alimentos orgânicos, roupas, calçados e objetos de decoração feitos de forma artesanal. Este novo mercado ainda possui um perfil delimitado de consumidores, mas a cada dia cresce o número de interessados. O ser humano tem que deixar um pouco a sua arrogância, achar que é o melhor de todos os seres, né, no planeta e passar a entender isso tudo como um sistema onde tudo é importante, onde cada ação de cada ser vai interferir na reação do todo. Professora, como nós acabamos de ver no VT, já existem muitas práticas sustentáveis que as pessoas tentam adotar no dia a dia. Mas na prática, tanto para as empresas quanto para os indivíduos comuns, é caro ser sustentável? É caro em dois sentidos. Um deles é que a nossa cultura, desenvolvida ao longo do tempo, em especial que a gente chama da urbano-industrial, ela foi retirando das pessoas essa proximidade com o processo de produção e o reconhecimento do significado das matérias-primas, como são processadas, e o que acontece depois que nós as utilizamos. Outro custo é efetivo, porque as práticas sustentáveis, as propostas, conforme eu pude acompanhar na matéria que foi exibida, elas são, em alguns casos, muito artesanais e o preço do artesanato, ele é mais elevado.
eu não consigo padronizar e produzir muito, então os benefícios da padronização não se encontram nessa área. O benefício do alimento orgânico, como falou um rapaz entrevistado, o benefício de se trabalhar com uma horta, ainda temos um custo muito maior. Mas é esse o desafio. Temos que mudar muita coisa ainda. A reutilização é uma das formas mais econômicas de ser sustentável. Aqui em Campinas, segundo a Prefeitura, 210 bairros são atendidos pela coleta seletiva, mas os números mostram uma situação preocupante. Aqui nós temos alguns dados sobre esse panorama. Apenas 2% do lixo produzido é reciclado. Pensando nessa realidade, nossa equipe foi atrás da história do lixo em Campinas, um problema muito antigo e que vem se arrastando ao longo dos anos. É o que você confere agora no quadro Campinas rumo aos 240 anos com Mayara Lima. É lixo que não acaba mais. E como todo lixo precisa de uma destinação, em Campinas o lixão Pirelli, criado em 1972 a céu aberto em meio a moradores do Jardim Satélite Íris, região do Campo Grande, foi o destino do lixo da cidade por muitos anos. Sem nenhum tipo de controle, o lixão afetava o solo da região e a vida dos moradores que, à época, buscava a desativação do mesmo. Só após 12 anos de luta dos moradores foi que, finalmente, em 1984, o local foi desativado, mas até hoje traz problemas aos moradores. Em seguida, o lixo da cidade passou a ser encaminhado ao aterro sanitário Santa Bárbara, que em 1992 chegou ao seu limite e foi desativado. E não muito depois, no mesmo ano, surgiu o aterro sanitário Delta A, também na região Campo Grande. De acordo com dados da administração municipal, diariamente são destinados cerca de 832 mil toneladas de lixo no aterro. Diferente do lixão, que não possui nenhum tipo de tratamento com os resíduos depositados, no aterro sanitário são adotadas as técnicas de impermeabilização da base, sistema de coleta de chorume de gás e controle de entrada de resíduos, recebendo apenas os resíduos domiciliares. Entretanto, o tempo de vida do Delta A ultrapassou o limite há 3 anos e desde então teve o seu uso prolongado pela CETESB por 5 vezes. Atualmente, o aterro está com 590 metros. A atual licença concedida pela CETESB permite 630, o que ainda possibilita o despejo de 40 mil toneladas. Porém, caso ultrapasse, há risco de um acidente ambiental. Atualmente, a Prefeitura trabalha na elaboração de um projeto para construir no local uma estação de transbordo, que primeiro receberá o lixo de Campinas para depois ele ser levado para um aterro em outra cidade. Isto porque não haverá tempo de implantar até agosto do ano que vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já o projeto do aterro sanitário Delta B, engavetado há anos, criado como uma alternativa ao descarte de lixo de Campinas, continua parado. O projeto ainda não está adequado e, por isso, não foi liberado pelo órgão estadual. Professora, essa é realmente uma situação muito preocupante. O que pode ser feito para que haja uma melhora significativa nesse problema? Talvez o que nós tenhamos mais próximo de uma, não digo uma resolução, mas de um acompanhamento para não termos esses picos de crise, vai fechar o aterro, onde vai parar o lixo, não vai haver coleta, etc., seja buscarmos com constância a diminuição do volume de resíduos, daí já estou chamando de resíduos, que são direcionados ao aterro. Agora, a possibilidade de existirem outras técnicas que melhorem a operação dos aterros, que prolonguem suas vidas, é uma ideia. Existem estudos, mas todos os aterros, e não é uma questão de operação do Delta especificamente que foi citado, mas todos os aterros eles têm uma vida útil de 10, 20 anos. Depois é necessário se buscar uma outra área com condições muito próprias para poderem receber esses resíduos. Então, a questão preliminar, com um custo muito menor e possível de ser realizada, seria o reaproveitamento, para o qual é imprescindível a coleta seletiva. E pensando em alternativas para resolver problemas como esse, um nicho de mercado tem crescido muito nos últimos anos. É verdade, Bruno. A chamada bioarquitetura e os projetos sustentáveis têm ganhado muitos adeptos aqui no Brasil. A arquiteta Maria Amélia trabalha com bioarquitetura desde o início da década de 80, quando se especializou em controle do ambiente, através de um curso promovido pelo MEC. Progressivamente eu fui me dando conta da importância, não é, do controle disso
para não só a construção dos edifícios, mas principalmente para sua manutenção na vida útil. É muito importante que a gente possa trabalhar aspectos que minimizem não só os custos na própria construção, o impacto no ambiente. A essência do projeto sustentável é ser integrado ao ambiente que está sendo construído, aproveitando ao máximo os recursos como a luz e a ventilação natural. Assim, gera-se mais qualidade de vida sem agredir o meio ambiente. Maria Amélia, que também é professora da Faculdade de Arquitetura da PUC Campinas, fala da importância de trabalhar com consciência ambiental. Quanto ao acesso a isso, eu observo que ele é muito pequeno e até de uma forma contraditória, ele às vezes é entendido como algo que é privilégio para poucos. Então nós temos que pensar, pelo contrário, em um modelo de sustentabilidade construtiva que possa atender a maior parte das pessoas. Com a intenção de não produzir nenhum tipo de resíduo, a arquiteta Maria Amélia construiu caminhos feitos com entulho reciclado aqui no ateliê de arquitetura dela. Maria ainda nos mostrou mais detalhes da casa, feitos com materiais que deixaram de ser despejados no meio ambiente. Ela optou, por exemplo, por madeira reutilizada na pia do escritório, ao invés do granito geralmente usado, e os muros do terreno são feitos de resíduos que sobraram da própria construção. Para quem projeta, eu digo que o benefício é você se sentir cumprindo, né, a sua função social. Assim como Maria Amélia buscou soluções sustentáveis na construção do escritório, ela procura passar aos alunos o quanto é importante que os futuros arquitetos já tenham essa consciência. Isso porque eu acho que é a função do arquiteto, né? A gente busca qualidade no projeto e a sustentabilidade é uma das principais, como vou dizer, funções num projeto. Eu acho que assim, tanto para hoje quanto para o futuro, a arquitetura sustentável está em alta. Eu acho que tanto para custear, tanto em questão de custo, para baratear o custo da obra, quanto em questões sustentáveis mesmo, ecológicas, para o meio ambiente, para o nosso bem, para o bem-estar do planeta, né? É muito bom ver que a área de construção tende a traçar um caminho mais consciente, mas ainda existem muitos outros problemas com os quais se preocupar. Os brasileiros são os que mais trocam de aparelhos eletrônicos todos os anos. E para piorar a situação, há 3 anos Campinas não recicla o lixo eletrônico que coleta. E você, o que faz com seus aparelhos eletrônicos que caem em desuso? Nós fomos às ruas descobrir. Quando o seu celular, o seu aparelho eletrônico para de funcionar, o que você costuma fazer? Você sabe a destinação? Então, eu costumo descartar ele num lixo especial de baterias, pilhas, e eu costumo jogar também ele nesses lixos. Para falar a verdade, costuma ficar tudo numa gaveta em casa. Na verdade, eu nunca joguei nada fora, nunca joguei um computador fora. Eu tive um computador agora que eu joguei, eu levei numa assistência técnica de informática e falei para ele dar um uso para aquilo. No meu banco, por exemplo, tem os locais para colocar pilha, para colocar a bateria do celular que acaba e o celular. Na verdade, a gente tenta em casa fazer um remanejamento, então ou troca o celular de quem está com o aparelho pior. Eu tenho filha pequena, então às vezes ela acaba ficando com alguns deles. Não tenho muito, acaba vendendo, tem alguns aparelhos, computador antigo a gente vende. E se você tem algum aparelho eletrônico para descartar, pode obter mais informações no site que você encontra na sua tela. A informação, como nós sabemos, é a melhor forma de consumir de maneira consciente, não é mesmo? Melhor ainda quando essa informação é adquirida desde bem cedo. Algumas escolas têm se dedicado a ensinar o consumo consciente para os alunos já no ensino básico. Na rede municipal em Campinas, projetos que orientem a preservação ambiental não são uma obrigação, porém são incentivadas pela Secretaria de Educação. Mas afinal, o que é educação ambiental? Conversar com as crianças, da onde que vêm os alimentos, qual a importância da gente estar consumindo alimentos naturais, né? E ao mesmo tempo tá levantando uma discussão com eles da nossa importância para a preservação do meio ambiente. De acordo com o diretor pedagógico, essa prática está presente em todas as escolas. Elas trabalham o tema de maneira autônoma. Hoje em dia, a questão ambiental é uma questão recorrente, né? Uma questão de vida, de sobrevivência do planeta. Então isso está dentro dos projetos pedagógicos, mas não como imposição da secretaria. A Escola Municipal Agostinho Pátaro, por exemplo, inclui a temática no dia a dia dos alunos com projetos interdisciplinares ao longo do ano. Eles aprendem a separar resíduos, fazer compostagem e trabalhar com uma horta, entre outras atividades. A horta ela meio que envolve toda a escola num projeto
As ações da escola influenciam inclusive a comunidade local, que além de ter participado da implantação da horta, tem à disposição um tambor de coleta de óleo e um viveiro de mudas. Aqui as pessoas sempre ouvem, tem a Unicamp, ou são alunos da Unicamp, ou tem algum projeto na comunidade, então a resposta da comunidade é muito positiva. Além de beneficiar os alunos, a educação ambiental nessa escola também insere a família das crianças, incentivando o aprendizado do consumo sustentável. Sempre que vê alguém da família fazendo uma coisa diferente do que ele faz dentro de casa e na escola, ele alerta, ele dá um jeitinho de falar. E você acha isso importante para ele? Importantíssimo. O que ele está levando da infância é o que ele vai ser no futuro. Professora, além das iniciativas que a gente vê no ensino básico, existem outras iniciativas que possam ser tomadas para conscientizar a população em geral? Eu acredito que sim, e nós temos um andamento que é muito apropriado, que é o desenvolvimento de técnicas que auxiliam, em vários casos, a acelerar esse processo. Por outro lado, também legislações. Então, nós temos uma dimensão de educação, que foi informada no ensino básico e estenderia ao ensino superior. E esse é um fator. Outro, a questão técnica. Nós já temos vários equipamentos que nos ajudam a reduzir ou tomar consciência do nosso consumo, seja de água ou de energia, por exemplo, que indicam aparelhos que consomem mais energia, menos energia, e a gente pode ter, inclusive, um apoio no setor de propaganda, marketing, chamando a atenção para equipamentos que sejam, que restringam o alto consumo. E temos uma questão de legislação. Como foi falado da questão do pós-consumo, da necessidade de reutilização, ou como eu vi a questão do descarte de aparelhos eletrônicos, nós já temos uma proposição que, em vários casos, é já uma exigência, da chamada logística reversa. Quando eu compro um equipamento, eu já sei para onde encaminhá-lo no fim da sua vida útil, e a empresa que vende é a empresa responsável por retirar esse aparelho. Isso já existe para grandes empresas que só contratam serviços de quem traz e faz o reverso. Então, essa atuação múltipla no campo da educação, que é a sensibilização dos pequenos, a conscientização dos grandes, com o apoio da técnica, com o apoio de políticas que exijam um compromisso maior, eu acredito que nós temos chances de avançar no quadro que a gente se encontra atualmente. E para quem pensa que só as crianças é que se preocupam com as questões do meio ambiente, a dona Eliana veio para provar o contrário. Aos 67 anos, ela reutiliza óleo de cozinha para fazer sabão. Prova de que todos, independente da idade, podem contribuir para um mundo melhor. Há mais de 15 anos, Eliana Iwashima aprendeu a fazer sabão caseiro com óleo de cozinha usado. Agora, é ela quem ensina as amigas a preparar o sabão que utiliza para lavar tudo. Sua receita é uma das mais simples entre as várias que existem. Primeiro você põe 2 litros de água numa vasilha de plástico. Tem que ser de plástico, nada de metal. Aí põe 1 quilo de soda de escama. Mistura com um pedaço de pau, uma colher de pau grandona, né? Pode ser até cabo de vassoura. Mistura bem, até dissolver a soda com a água. Depois põe 4 litros de óleo e mistura. E daí tem que misturar uns 40, 50 minutos, até ficar uns grumos, assim, ficar grosso, que nem um mingau grosso. Aí deixa, só no dia em forma, em plástico também, em vasilha de plástico. E no dia seguinte que corta. Realmente uma prática muito interessante, não é mesmo, Camila? É verdade, Evandro. E com essa atitude exemplar, o Espelho Urbano vai ficando por aqui. Obrigada, professora Juleuza, pela sua participação. Foi um prazer. E obrigada a você, que nos assistiu pela companhia. Até mais. Até logo.